bem, meus amigos e irmãos? Nós chegamos na linha de número 6, tá? E o conteúdo desta linha está no capítulo 12 do livro de Daniel, o último capítulo do livro de Daniel, tá certo? Este livro tão extraordinário, é um livro que merece, assim, muito empenho da nossa parte, porque estão contidas informações muito relevantes para os nossos dias. Por isso vai ter texto que vai enfatizar a leitura, não vou dizer a leitura, vou dizer um estudo assim mais amplo, e faz com que com que nós compreendamos assim toda a história, toda a trajetória da história deste mundo, assim, até o seu final. Então traz assim, um conteúdo muito importante para a nossa vida, vou dizer assim, até para a nossa vida secular, sabe? Porque nós passamos a viver uma vida de uma forma diferente, assim, de forma secular mesmo, tá? E muito mais, assim, na questão espiritual, tá bom? Então, assim, dando essa introdução no último capítulo do profeta Daniel, e começando a linha de número 6, começa assim: e naquele tempo, que está no capítulo 12, verso 1, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel. Interessante, ó, naquele tempo se levantará Miguel. Então é um tempo específico, tá certo? É um tempo específico. Então, tem várias informações aqui contidas nesse capítulo, mas nós vamos extrair mais a questão do tempo, da cronologia do tempo, tá certo? Então, nesses versos, nesses poucos versos, existem duas perguntas, tá certo? E a primeira pergunta, ela é respondida, no verso 7, diz assim, ó, naquele tempo, ou nesse tempo, de acordo com algumas versões bíblicas, naquele tempo, depois, aí ele vai dar a explicação, depois, que tempo é esse? Depois de um tempo, no verso 7, eu vou até ler aqui o verso 7, diz assim, ó, ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, todo o conteúdo do capítulo 12, ele tem um ponto de partida, se refere a eventos futuros, a eventos finais. Então eu tenho que ter o devido cuidado, a cautela, no sentido de não pegar partes do capítulo 12, eu tenho que ter um devido cuidado, uma análise mais profunda e de aplicar para o futuro ou para o passado. Eu tenho que saber como aplicar, tanto para um tempo para como o outro, com a correta compreensão de toda a sequência dos capítulos do livro de Daniel, tá certo? Então, aqui é dada a explicação que esse tempo seria depois de, ou seja, um tempo, ou seja, depois de 538, 1798, seria depois disto, tá certo? Então, o que vem a seguir seria na sequência disso, por isso que eu coloquei no gráfico 6, né? 1260 dias, né? 1290 e depois 1335, tá certo? Então vamos continuar aqui. Depois daquele tempo, e posta, eu coloquei no gráfico, e posta no caso, a abominação desoladora, que está contida aqui no verso 11, depois de posta a abominação desoladora. E aí convém, em estudos posteriores, nós vamos entender melhor essa questão da abominação desoladora, tá certo? Algo abominável para Deus. E nós vamos entender o que realmente vai ser extremamente abominável para Deus num tempo futuro, tá certo? Então, vamos ler aqui o verso 11 e o verso 12, diz assim, depois do tempo em que o sacrifício diário, mais uma vez, a questão do sacrifício, essa expressão sacrifício,
Ela não consta no original, tá certo? Então, em estudos posteriores, nós poderíamos dar assim algum esclarecimento maior com relação a isso, até mesmo na utilização de várias versões bíblicas. Eu particularmente uso várias versões bíblicas e quero adquirir outras versões ainda que podem me ajudar em um estudo mais minucioso, ok? Então vamos repetir o verso. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Depois posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, repetindo. E continua o texto, no verso 12, diz assim, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então esse capítulo, a gente precisa ter assim um estudo mais pormenorizado com relação a todos esses versos do capítulo 12, para a gente não ter o cuidado de a gente não aplicar em tempo errado, porque está falando de tempo, profecia de tempo, naquele tempo, depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então a profecia é relativa a tempo, tá certo? E o verso 13 conclui o capítulo 12, diz assim, tu, porém, falando de Daniel, segue o teu caminho até o fim, descansarás. Ou seja, no termo aqui é que Daniel ia, um dia ele ia descansar. A expressão descansar significa que um dia ele ia morrer, tá certo? Ele como mortal, como outros, iria morrer. E ao fim dos dias te levantarás. Ou seja, estão dizendo que no fim dos dias ele ia ressuscitar, ele vai se levantar, ou seja, através da ressurreição, para receber a tua herança. Que extraordinária promessa a Daniel. Você vai se levantar, você não vai ficar no pó da terra. Em adição ao que nós lemos aqui, nós temos alguns textos também dos testemunhos que eles podem nos ajudar, ok? Nos ajudar a entender melhor. O primeiro texto está aqui, ó, diz assim. Isso está no Testemunho para a Igreja, volume 9, página 15. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 15. Diz assim, o mundo está agitado pelo espírito de guerra. Quão apropriado é para os nossos dias, né, amigos e irmãos? A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Aqueles 5 versos lá de Daniel 11, do verso 40 a 45, é isso que está querendo dizer. Logo se darão as cenas de perturbações, das quais falam as profecias. Nem todos neste mundo tomaram o partido dos inimigos de Deus, nem todos se tornaram desleais. Uns poucos existem que são fiéis a Deus. Pois, escreve João, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Logo, será travada a violenta luta entre os que servem a Deus e os que não servem. Logo, tudo que pode ser abalado será, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Que conforto esses textos. Agora nós vamos ler mais alguns textos. O outro texto que nós vamos ler está aqui no livro Profetas e Reis, na página 546, que diz assim: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, olha que interessante, ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo em que estamos vivendo. Com elas devem ligar-se os ensinos
do último livro das Escrituras do Novo Testamento. Nós vamos ler mais um texto importante que está no livro Eventos Finais, na página 15, do capítulo 1. Eventos Finais, página 15, capítulo 1, diz assim: leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. E na conclusão desta linha de tempo, nós vamos ler mais um texto que está na página, deixa eu achar aqui, 1021, está aqui. É uma citação que está em inglês, tá certo? Que está em inglês. Diz assim, relativo a Tiago White. É uma citação de Tiago White, mas que elas são bem claras relativo a este assunto. Diz assim: Miguel se levantará no mesmo tempo em que o último poder do capítulo 11 de Daniel chegue ao seu fim, sem ter ninguém que o ajude. Este poder é o último que combaterá contra a verdadeira igreja de Deus, e como a igreja verdadeira será pisoteada e rejeitada pelo cristianismo nominal, podemos concluir que este último poder opressor não chegou ao fim e que Miguel ainda não se levantou. Este último poder que pisoteia aos santos é descrito no Apocalipse 13, 11 a 18. Seu número é 666. Muito bem, meus amigos, nós chegamos a um ponto culminante do livro de Daniel, que ele vai fazer uma ponte, uma conexão com o livro de Daniel. Nós vamos ver alguns textos bastante claros que vai fazer esta ponte. Porém, convém enfatizar com relação ao ministério de Jesus. Nós entendemos que o ministério de Jesus ele está composto nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Posteriormente nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as 21 cartas, né, que foram escritas após Jesus, por vários dos discípulos, tá certo? Foram escritos por vários deles. Então, convém fazer esse comentário, salientando o significado, a importância de que tudo que for feito, predito no Apocalipse é algo posterior ao ministério terrestre de Jesus. Então a gente fazendo assim essa ponte, essa conexão, para entendermos que todo o ministério terrestre de Jesus está contido nos evangelhos, no livro de Atos e o livro de Romanos, até o livro de Judas, né, que conecta com o livro de Apocalipse, ok? A partir disto, então nós vamos estudar um pouco 2 versos muito importantes que estão no livro de Daniel, ainda no capítulo 12, mas só 2 versos que dão um encerramento, que usa expressões assim de ordem a Daniel, no sentido de que ele deveria encerrar as palavras no livro, que eles são Daniel 12, o verso 4 e o verso 9. O verso 12, o verso 4 e o verso 9, ele está explicando para Daniel, para ele encerrar o livro, tá certo? Nós vamos ver que na sequência, que o livro de João, Daniel é fechado e o livro de João é aberto. A gente percebe, irmão, através dessas leituras, dessa compreensão, como Deus assim, mais uma vez, assim, delineou assim, de maneira assim, estratégica, de maneira
assim, extraordinária as profecias, como Deus usou essas duas pessoas, no caso Daniel, no caso João, nós vamos ver aí, João, uma pessoa assim, muito simples, né? Um pescador, nós vamos ver em estudo posterior, nós vamos entrar bastante nessa área, ok? Não vamos ler os dois versos, diz assim, Daniel 12, verso 4, diz assim, tu, porém, Daniel, encerras as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Agora o verso 9 diz assim, ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Importante, irmão, nós vemos alguns textos dos testemunhos que nos ajudam a ampliar nossa compreensão, que também no sentido de nos ensinar sobre a conexão, a ponte que faz o livro de Daniel com o Apocalipse, ok? Por isso essa ênfase, estudo de Daniel e Apocalipse, ok? Então o primeiro texto está na Testemunho para Ministro, na página 114, que diz assim, ó, as coisas reveladas a Daniel foram mais tarde completadas pela revelação feita a João na ilha de Patmos. Estes dois livros devem ser cuidadosamente estudados. Olha que interessante. São trechos pequenos, mas bastante esclarecedores. O outro está na página 115 do mesmo livro, que diz assim, olha só esse texto, irmãos, diz assim, foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. E o último texto que nós vamos ler deste livro está aqui embaixo, que diz assim, o livro de Daniel é descerrado na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. E termina com a expressão muito interessante. Diz assim, ó, lede Apocalipse em conexão com Daniel. E olha a expressão, ensinai estas coisas. Muito bem, meus amigos e irmãos, nós chegamos ao livro de Apocalipse. Né? Nós vimos alguns textos muito esclarecedores do livro de Daniel. Nós vimos aí a ponte, a conexão que existe entre os livros, tanto biblicamente como através dos testemunhos, tá certo? Então nós vamos ler alguns versos aqui do capítulo 1, pois o capítulo 1 ele é a introdução para todo o livro. Convém salientar, amigos e irmãos, que é de grande importância, de total e absoluta importância, nós entendermos bem a estrutura, tanto a estrutura do livro de Daniel, como a estrutura do livro de Apocalipse. Se não entendermos bem a estrutura desses dois livros, nós corremos o risco de dar um sentido a uma parte dos livros que não corresponde à verdade. Por isso precisamos ser muito cautelosos em não ir a um ponto específico do livro de Daniel ou de Apocalipse e dizer que tal coisa é assim ou não é assim, sem eu ter um conhecimento básico da estrutura desses dois livros. Tá? Isso é chave, isso é fundamental para entendermos corretamente esses livros extraordinários, ok? Então nós vamos ler alguns versos específicos do capítulo 1 somente, só no sentido de avançar no tempo, de fazer com que a gente compreenda a progressão, né, a cronologia desses livros extraordinários. Então, o primeiro verso que nós vamos ler é o que está no capítulo 1, dos versos 9 até o verso 11. Diz assim, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos. Olha só, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha o que está no verso 19. No verso 19 do mesmo capítulo diz assim, verso 19. Escreve, pois,
as coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer depois destas. Ok? Nós vamos lá agora para o verso 4. Diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Olha que interessante esse verso. Da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante de Deus. Posteriormente, nós vamos estudar de o que se trata esses 7 espíritos, tá? É um estudo extraordinário. A expressão usada aqui por João parece se referir a alguém, tá certo? E no verso 5 diz assim: da parte de Jesus Cristo, tá certo? Olha, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos e da parte de Jesus Cristo, ok? Agora, no verso, aqui no verso 1, diz assim, primeiro eu vou ler o verso 2, fica melhor, para compreendermos melhor, ler primeiro o verso 2, a qual atestou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Aí sim, eu entendo, eu gosto muito de estudar esse capítulo dividido por partes, porque eu entendo que esse capítulo começaria assim: eu e João estavam na ilha de Pátimo por causa. Aí quando vai e recebe uma ordem de escrever. Quando no verso 4 diz João das 7 igrejas. Então na parte 1 está dizendo que João estava lá e recebeu uma ordem para escrever e enviar às 7 igrejas. Agora no verso 4 diz que João já está escrevendo para as 7 igrejas. Tá certo? Então nós vamos ler o verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ok? Muito bem. Depois de lido esses versos da Bíblia, nós vamos ler alguns textos dos testemunhos. E o primeiro texto que nós vamos ler dos testemunhos está no livro, nesse livrão grande aqui, ó, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, tá? Na página 63, eu utilizo bastante esse livro, ok? Diz assim: a Bíblia toda é uma revelação, pois toda a revelação aos seres humanos vem por intermédio de Cristo e nele se centraliza, ok? Deus tem falado a nós por meio de seu Filho, a quem pertencemos pela redenção e pela criação. Cristo foi até João, exilado na ilha de Patmos, a fim de dar-lhes verdades para estes últimos dias, para mostrar-lhe aquilo que em breve devem acontecer. Jesus Cristo é o grande depositário da revelação divina. É por meio dele que temos conhecimento daquilo que devemos esperar nas cenas finais da história terrestre. Deus deu essa revelação a Jesus Cristo e Cristo a comunicou a João. João, discípulo amado, foi o escolhido para receber essa revelação. Ele foi o último sobrevivente dos primeiros discípulos escolhidos, sob a dispensação do Novo Testamento. Foi honrado com o profeta Daniel. Foram honrados sob a dispensação do Antigo Testamento. Na instrução a ser transmitida a João, era tão importante que Cristo veio do céu para dá-la ao seu servo, ordenando-lhe que enviasse às igrejas. Aqui vem uma advertência. Essa instrução deve ser objeto de cuidadoso estudo, acompanhado de oração, pois estamos vivendo num tempo
em que as pessoas que não se encontram sobre o ensino do Espírito Santo introduzirão falsas teorias. Essas pessoas ocupam elevadas posições e têm projetos ambiciosos a realizar. Buscam exaltar a si mesmas e revolucionar a aparência das coisas, certo? Revolucionar a aparência das coisas. Deus nos deu instruções especiais para que nos guardássemos desses indivíduos. Por isso o texto diz que é uma advertência. Agora nós vamos ler alguns textos do livro de Atos. O livro de Atos tem muito a ver com Apocalipse, tá certo? Por isso diz Atos dos Apóstolos, ok? O primeiro texto que nós vamos ler está na página 582, que diz assim: no Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é profecia, o outro revelação. Interessante, um é profecia, o outro é revelação, ok? Vamos continuar aqui, ó. Na revelação a ele dada, a João, foram desdobradas cenas após cena de empolgante interesse na experiência do povo de Deus. E a história da igreja foi desvelada até o fim dos séculos. Em figuras e símbolos, assuntos de vasta importância foram apresentadas a João para que os relatasse, a fim de que o povo de Deus do seu século e dos séculos futuros tivesse inteligente compreensão dos perigos contidos diante deles. Mais um texto que nós vamos ler nessa mesma página, Atos dos Apóstolos, página 582, ok? Relativo a este livro, é a última parte, o último parágrafo que eu vou ler, que diz assim: olha que isso aqui é um conforto para mim e eu creio que deve ser para você. Diz assim: aquele que revelou estes mistérios a João dará ao diligente pesquisador da verdade um antigozo das coisas celestiais. Aqueles cujo coração está aberto à recepção da verdade serão capacitados a compreender seus ensinos e ser-lhes-á garantida a bênção prometida àqueles que ouvem as palavras desta profecia, aqueles que guardam as coisas nelas escritas. Concluindo a leitura relativa a esse ponto, no livro Eventos Sinais, na página 15, diz assim: as solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Muito bem, meus amigos, nós estamos avançados no estudo e agora nós chegamos num ponto muito interessante, que é em relação às 7 igrejas. Então nós vamos ver realmente 7 igrejas. O que se trata isso? Então tem algumas explicações. Então aqui vai ser dado só um esboço bíblico. Por exemplo, aqui no capítulo 2, nós vimos no capítulo 1 que João recebeu a ordem de escrever e João escreveu as 7 igrejas. E aqui começa os escritos relativo à primeira igreja. Que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Portanto, no capítulo 2, no verso 1, começa com as 7 igrejas. Aí, olhando no gráfico, nós podemos ver ali, igreja Éfeso, 31, Éfeso, Esmirna, no ano 100, Pérgamo, no ano 303, Tiatira, no ano 538, Sardes, no ano 1517,
Filadélfia no ano 1798 e por fim chega no 7º período da igreja, ok? E por fim, meus amigos, chegamos ao 7º período da igreja, ok? Então, Apocalipse 2, 1 até o capítulo 3, o verso 6, compreende o período da igreja de Éfeso até a igreja de Filadélfia. Quando chega em 1844, começa o período da 7ª igreja, que é o período que nós estamos vivendo. Então, eu vou ler um texto do Espírito de Profecia, dos Testemunhos, relativo às 7 igrejas, que diz assim: os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diferentes períodos da história do mundo. Muito bem, meus amigos, na conclusão desse estudo relativo a esse vídeo, nós vamos ler alguns textos na conclusão, entendendo que esses assuntos são de grande importância para nós e para cada um das pessoas, dos amigos que tiverem acesso a esse vídeo, ok? E nós desse canal nos preocupamos em colocar os textos assim devidamente, corretamente contextualizado, sem sair fora dos assuntos. São textos criteriosamente escolhidos e colocados dentro do seu devido contexto. Então, o primeiro texto que nós vamos ler da Bíblia está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 17, o verso 30 e o verso 31, que diz assim: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de nós, ressuscitando-o dentre os mortos. O outro texto que nós vamos ler está no livro de Apocalipse, o capítulo 14 e o verso 7, que diz assim, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Outro texto que nós vamos ler está no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, o verso 17, que diz assim: pois para este fim foi... Perdão, verso 7, diz assim, capítulo 4, corrigindo, verso 17, que diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Muito bem, nós lemos aqui 3 textos da Bíblia, tá, relativo ao juízo. É muito importante que nós entendamos que nos 6 períodos, das 6 primeiras igrejas, quando nós chegamos no 7º período, Igreja de Laodiceia, o próprio nome em si quer dizer povo do juízo. Nós chegamos ao tempo do juízo, ok? Então é muito importante que nós estamos vivendo o tempo do juízo. Em 1844 estamos vivendo o tempo do juízo, ok? Então nós vamos ler alguns textos. O primeiro texto que nós vamos ler ainda é da Bíblia. Porém, agora no capítulo 3, de Apocalipse, capítulo 3, e o verso 7 e o verso 8. Esses 2 versos são bastante significativos para os textos que nós vamos ler a seguir. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fechará e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém
pode fechar. Muito bem, agora nós vamos concluir esse assunto, ler alguns textos do testemunho. Está no livro Grande Conflito, esse livro já é bastante usado, ok? Nós vamos ler e a gente vai ponderar sobre esse ponto final aqui, ok? Primeira parte que nós vamos ler é Grande Conflito, página 428, que diz assim, do texto anterior que eu li lá no livro de Apocalipse, lembra? Capítulo 3, verso 7, verso 8, diz assim, ó, via-se agora a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse, dirigidas à igreja nesse mesmo tempo. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ok? E nós vimos aqui um texto, vamos ler outro texto, ainda no Grande Conflito, agora porém a página 434, ok? Assim, os homens procuravam fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a que ele fechara, mas o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, tinha declarado, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode abrir. Ok? Nós vamos ler mais um texto. Agora, porém, na página 355 deste livro, O Grande Conflito. Lembrando, meus amigos, que são textos criteriosamente selecionados, tá? Escolhidos para que dê a minha compreensão melhor aos meus amigos. Olha o que diz aqui, 355. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isto se observa especialmente no livro de Daniel. Ok? Muito bem. Vamos ler mais uma outra página. Agora na página 489. Diz assim, o juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. 482, agora, diz assim, ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. E o último texto, que nos é uma advertência, diz assim, o mais profundo interesse manifestado entre os homens nas decisões dos tribunais terrestres não representam, senão palidamente, o interesse demonstrado nas cortes celestiais, quando os nomes incertos nos livros da vida apresentarem perante o juiz de toda a terra. Muito bem, meus amigos, meus queridos irmãos. Então nós concluímos aqui o assunto relativo a este vídeo, entendendo ser de grande importância para cada um de você que tiver acesso a esse assunto, tá certo? Então é isso que tínhamos a dizer, ok? Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te dê força, que Deus continue te ajudando em todos esses aspectos, na sua vida física, material, da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, onde quer que for. Nós, desse canal, desejamos que seja de grande proveito para a vida de vocês, ok?